Olá, corações! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero falar sobre o entusiasmo, porque muitas das vezes, quando começamos algo, temos aquele entusiasmo de começar, temos aquele ânimo para começar, temos até mesmo um incentivo, estamos com a energia lá em cima. Quando começamos algo, estamos animados, sabe, para o começo. Mas, na medida que vamos alcançando a vitória, ou até mesmo quando começamos algum projeto, na medida que estamos perto de alcançar aquilo que a gente começou lá no começo, estamos perto de receber algo. Acontece que todo aquele entusiasmo do começo se acaba. A gente vai se desanimando, a gente vai desanimando. E isso não pode acontecer. Por quê? Porque se desanimarmos justo na hora de receber a vitória, de receber algo que temos muito grande, acabamos que dando lugar para o desânimo e não podemos deixar que isso aconteça. E eu separei uma passagem na Bíblia, lá em Josué, que isso vai me lembrar dessa passagem. Josué no capítulo 6. Vocês vão entender o que eu estou falando. E essa é uma palavra para você, que hoje que você está perto de chegar, você sente que algo grande está para acontecer, mas você não tem mais aquele mesmo entusiasmo do começo. Então essa palavra é para você, que o Senhor tocou no meu coração para estar ministrando para você essa palavra. E até mesmo para mim, para nós, para todos nós que estamos esperando algo grande. Mas todo aquele ânimo, todo aquele entusiasmo acabou. Eu quero te dizer, não fique frustrado, não se frustre, não deixe que o desânimo tome conta do seu coração, só porque toda aquela promessa você já perdeu as esperanças se vai acontecer. Mas eu te falo hoje que sim, vai acontecer. É por isso esse desânimo, é por isso essa dúvida, é por isso esse cansaço mental. Porque algo grande está prestes a acontecer na sua vida. Mas você não pode dar lugar para que o inimigo coloque coisas na sua mente. Você não pode dar lugar para isso, porque o inimigo ele usa estratégias lançando pensamentos de dúvida na nossa mente, porque ele sabe que estamos a um passo da vitória e ele não quer que você receba. É por isso que ele vem lançando esses pensamentos de medo para você desistir aí no meio do caminho. Mas eu falo, não desista, porque você está a um passo da sua vitória. Você está mais perto de receber do que você imagina. Olha o tanto que você já percorreu até aí. Para você desistir quando você está para receber, não, você não pode desistir quando você está prestes a receber. Você já deu um passo maior, que era começar. Então, agora que você começou, você não vai desistir. E lá em Josué, de capítulo 6, eu vou resumir para vocês, porque aqui o texto ele é muito grande. E vai dizer assim, em Josué, capítulo 6 em diante. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, que no caso era a cidade, né? E ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim farei por 6 dias. E 7 sacerdotes levaram 7 buzinas de chifres de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita. E o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele.
cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: Levai a arca do concerto. E 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. Ou seja, que era tipo uns instrumentos, né, da época para tocar diante da arca. E a arca, que era a arca da aliança, era a presença. Então eles tinham que levar ali a presença consigo. E disse o povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe diante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto os seguia. E aí eu vou pulando por partes, né? Porque é muito grande aqui. Só para vocês entenderem. Porém, o povo de Josué tinha dado ordem dizendo: Porém, ao povo, Josué tinha dado ordem dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: Gritai, então gritareis. Ou seja, Josué passou uma ordem que Deus tinha passado para ele. E ele obedeceu, ele avisou o povo: não grita, até que eu fale. Todos em silêncio. Fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial, passaram a noite ao arraial. Ou seja, eles rodearam uma vez. Não tinha nenhum resultado, mas Deus já tinha a promessa lá. Deus já tinha falado aqui, ó, no 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. E no 7º, Deus já tinha avisado que no 7º dia, as muralhas iam cair por terra, a cidade ia ser derribada, né? Para eles tomarem aquela cidade. Então Deus já tinha colocado uma promessa sobre a vida deles. Então, mesmo Deus colocando uma promessa sobre a nossa vida, quando a gente está lá passando os dias até que essa promessa se cumpra, muitas vezes desanimamos, porque não estamos vendo nada acontecendo. Mas não pense que nada está acontecendo, é aí que você se engana, porque muitas coisas estão acontecendo no mundo espiritual ao teu favor. O Senhor está preparando tudo, então enquanto o Senhor prepara, começa a clamar, começa a cantar, começa a buscar ao invés de murmurar. E os sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas, e os armados iam diante deles, e a retaguarda seguirá atrás da arca do Senhor. Ou seja, os que estavam armados iam atrás da presença do Senhor. O que chama a atenção aqui nessa passagem? Que a presença ia na frente, a presença ia primeiro, e mesmo os que estavam armados iam atrás, porque eles confiavam na presença. E o que é a arca ali? É a presença do Senhor. Então, os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. E assim fizeram por 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram a subir da alva. Da mesma maneira, rodearam a cidade 7 vezes, ou seja, além deles rodearem a cidade por 6 dias, no 7º dia, eles rodearam por 7 vezes. E eles rodearam até o 6º dia. E eles não viam nada acontecendo. Eles não viam aquela cidade tremendo, não via nenhum movimento. Então, e mesmo assim, o Josué, ele não duvidou. Mesmo eles rodeando até o 6º dia, não aconteceu nada. Não, nem mexeu as paredes, não tremiam, eles não viam nada acontecendo. Mas eles tinham uma promessa sobre eles. E qual era a promessa? Que no 7º dia eles tomariam as cidades, as muralhas cairiam. Então eles estavam com aquela promessa, por isso não duvidaram.
E mesmo assim rodearam a cidade. No primeiro dia, no segundo dia não viram nada acontecendo, no terceiro dia rodearam, no sétimo dia rodearam, eles rodearam madrugada. Eles madrugavam ali, rodearam a cidade. Vejam que uma cidade. Então eles passavam a madrugada caminhando, marchando, eles. Vamos lá, mudei o cenário um pouquinho porque chegou visita aqui na minha casa, tá até amanhecendo, vocês vão escutar os passarinhos cantar, mas eu não vou deixar de falar a palavra aqui, nem que eu pause, volto de novo pra falar, porque eu preciso terminar essa mensagem pra você. Meu cabelo tá até já bagunçou um pouquinho, mas focando, voltando lá na palavra. Eles rodearam por 6 dias e eu imagino que eles já deviam estar cansados, eles já deviam estar desanimados, porque eles não viam nada acontecendo. Mas por que eles não desistiram? Porque eles estavam debaixo de uma promessa, eles estavam debaixo de uma palavra, que era a promessa que o Senhor lançou sobre a vida deles, lá naquele deserto. Deus já tinha uma promessa na vida deles. E qual era a promessa? Que eles chegariam até a terra prometida. O Senhor, ele prometeu a terra prometida para eles. O Senhor fez essa promessa de que a terra prometida seria deles. Então, por que eles não desistiram? Porque eles estavam debaixo de uma promessa. Então, sempre quando chega lá no finalzinho, eles já estão exaustos. Assim é conosco. Quando a gente tá para receber a promessa que o Senhor lançou para a nossa vida, ficamos exaustos, já não temos mais aquele entusiasmo do começo. E lá em Josué, no versículo 15 de capítulo 6, vai dizer: e sucedeu que no 7º dia madrugaram a subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Ou seja, além deles rodearem a cidade por 6 dias, no 7º dia eles tiveram que rodear toda aquela cidade por 7 vezes num dia só. Então eles já estavam cansados, eles não viam nada acontecendo, mas eles estavam de pé por causa de uma promessa. A promessa, ela nos sustenta, ela aumenta a nossa fé. Se acreditarmos naquela promessa, isso nos faz com que não desistimos, não vemos cair. E naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse a Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Ou seja, depois que eles obedeceram. Então não adiantava eles gritar antes do tempo sem primeiro obedecer à voz do Senhor. O que o Senhor falou? Gritai somente no 7º dia, depois que vocês rodearem a cidade por 6 dias, no 7º dia só que vocês vão gritar, depois de fazer tudo o que eu mandei, o que eu ordenei. Ou seja, estavam debaixo de obediência. Porém, a cidade será anatema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, que é a prostituta que ajudou eles, né? Que durante aqueles dias que estiveram, escondeu os mensageiros que o Senhor enviou. Escondeu lá, ajudou. E aí eu vou pular lá para o versículo 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes, as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Veja bem, quando olhamos para a mensagem, vamos observar que eles já tinham chegado à terra prometida. Então, além deles ter passado
por todo aquele deserto, que eles estavam lá há 40 anos. E por que eles estavam lá 40 anos? Porque eles reclamaram. Mesmo que o Senhor cumpriu a promessa sobre a vida deles, mas pela reclamação, eles poderiam ter chegado bem antes. Mas mesmo assim, mesmo chegando na Terra Prometida, que é a cidade de Jericó, eles tiveram ainda que obedecer, eles tiveram que também levar a presença. Eles tiveram que rodear a cidade por 7 dias. Olhando para essa mensagem, é assim que somos, é assim que devemos fazer quando estamos debaixo de uma promessa. Às vezes, já chegamos ao lugar que Deus nos prometeu, mas ao invés de levar a presença do Senhor conosco, levamos reclamação. Às vezes estamos a um passo da vitória, a um dia da vitória, e ao invés de ficarmos calados, que aqui vai falar que eles não falaram nada, somente tocaram as buzinas, ou seja, trazendo para os dias de hoje, porque ao invés de nós cantar, proclamar, declarar sobre a nossa vida bênçãos, a gente reclama, murmura, fala coisas para as pessoas que não deveríamos falar. Começamos a falar as promessas que o Senhor tem para nós. Não devemos, quando estamos prestes a receber algo, não devemos sair falando, porque nem todos vão acreditar. Aí começa a colocar dúvida no seu coração. E aí é que atrasa a promessa do Senhor. Então, aqui eles falaram que também levaram a presença do Senhor, que foi a Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi na frente. E nós hoje, muitas vezes, quando Deus nos colocou, aonde nos prometeu, quando Ele realiza a promessa na nossa vida, o que fazemos? Muitas vezes não levamos a presença conosco. Às vezes falar, Senhor, até que eu cheguei, o Senhor já me colocou aqui, então o Senhor fica aí que eu vou. E esquece que você só esteve até aqui por conta da presença. E aí depois que você chega, você vai desfazer da presença do Senhor. Eles só conquistaram essa terra, a cidade de Jericó, por conta da presença. Eles levaram a arca na frente e os que estavam armados iam atrás da arca, em reverência, que significa hoje em dia o quê? A presença do Senhor. E muitos querem chegar até a promessa sem a presença. Então devemos analisar o que estamos fazendo. Devemos analisar que quando estamos perto de receber algo, ao invés de cantarmos hinos, ao invés de comemorarmos, de se alegrarmos, nós murmuramos, nós reclamamos antes de receber. Nós já estamos, o Senhor já colocou as coisas na nossa frente, mas nós precisamos enxergar com os olhos da fé. Nós precisamos colocar a presença em primeiro lugar, porque o Senhor, Ele nos prova para ver se só queremos a presença quando estamos lá precisando. E depois que o Senhor coloca as coisas na nossa mão, aí não queremos mais a presença. Deixamos tudo de lado, esquecemos o que passamos, esquecemos que o Senhor até aqui nos sustentou, esteve conosco até aqui. E se você está de pé aqui hoje, foi por conta da presença, foi por causa da presença dele em sua vida. Porque enquanto você estava caminhando, enquanto você estava chegando até a promessa, o Senhor, Ele tirou pedras do caminho para você passar. Muitas vezes você também caiu, mas Ele estava lá para te levantar. E aí quando você está prestes a receber a promessa, você quer deixar a presença de lado, mas o Senhor fala hoje para você. Coloca a presença em primeiro lugar, que aí você vai conquistar grandes coisas em sua vida. Talvez coisas estão atrasando por falta de você agradecer mais, ao invés de reclamar. E eu te falo hoje pode ser o 6º dia que você está desanimado. Mas começa a cantar, começa a louvar, começa a agradecer,
porque amanhã pode ser o seu 7º dia. Amanhã pode ser o cumprimento da promessa do Senhor na sua vida. Então, nesse 6º dia, não reclame. Faça como Josué pediu para eles fazer. Não grita antes do 7º dia. Não grita, não comece a falar os planos que o Senhor tem para você, para as outras pessoas. Não conta os segredos que Deus só tem com você. É só com você. Não conte antes do tempo. Espera cumprir a promessa de Deus na sua vida. Porque muitas vezes falamos para outras pessoas e acaba atrasando. Não porque não vai acontecer, mas porque o Senhor conhece o coração da outra pessoa. Você pode achar que é um amigo, essa pessoa é muito boa para mim. Mas escute a voz do Senhor hoje, Ele conhece o coração de cada um. Então Ele fala nessa manhã, não fala. Espera as promessas do Senhor se cumprir, porque não vai precisar você falar. As pessoas já verão. As pessoas verão o cumprimento da promessa na sua vida. Não precisa você falar para ninguém. E para finalizar aqui, eu quero falar para você, não pare agora. Não para o projeto que você está fazendo agora. E mais uma coisa, o segredo lá não era a força do braço deles, porque eles não derrubaram guerreando com ninguém, eles não derrubaram com as suas próprias forças, mas o segredo foi a obediência e a persistência de não desistir, de não parar no meio do caminho. Eles estavam cansados, sim, eles descansavam durante o dia, mas na madrugada eles levantaram e começaram a clamar, e começaram a rodear, e fizeram um ato de obediência ao Senhor. Então, começa a fazer um ato de obediência ao Senhor hoje. E a vitória, ela não veio no 1º dia, ela veio no 7º dia. Mas por quê? Porque eles não desistiram no 6º. Para a promessa se cumprir no 7º dia, eles precisavam rodear no 6º dia. Então hoje é seu 6º dia que você vai clamar, hoje é seu 6º dia que você vai agradecer, hoje é seu 6º dia que você vai louvar e começar a declarar sobre a sua vida. E hoje também é o seu 6º dia de você não falar antes do tempo, de você não falar para ninguém coisas que não precisam ser ditas. Eles mesmos vão falar, eles mesmos vão ver o agir de Deus em sua vida. E você entende que o 6º dia ele é o mais perigoso, o penúltimo dia. Nós não sabemos que dia o Senhor cumprirá a promessa, mas o Senhor ele fala todo dia. Qual o próximo passo que devemos dar? Basta você ficar o quê? Atento. Esteja atento à voz dele, o que ele tem para falar para você. Porque o Senhor, ele pode ter falado que esse ano seria o seu ano da vitória, o seu ano da colheita. Mas acredita, porque o ano ainda não acabou. Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Então acredita. Acredita, porque o Senhor tem uma promessa sobre você. E ela vai se cumprir, ela se cumprirá. Então não deixe que essa promessa atrase. Às vezes a promessa atrasa, não é por culpa de Deus, não. É por nós mesmos. Somos nós mesmos que atrasamos a promessa com reclamações, com murmurações. Às vezes por preguiça, por não fazermos o que Deus mandou. Começa a fazer um ato de obediência hoje. Começa a dar um passo de obediência hoje. Começa a fazer o que Deus te mandou fazer e você vai ver que as coisas vão começar a andar. Então, eu quero que vocês deixem aqui hoje nos comentários qual é a muralha que você está enfrentando hoje. Será que é a muralha do desânimo? Será que é a muralha da preocupação, da dúvida? Eu gostaria de saber para que eu possa orar pela sua vida. Porque eu sei que o Senhor tem muito mais para você. Então não desista agora, não é hora de você parar.
É hora de você prosseguir, marcha. Você tá parado aí? Você já descansou? Então agora levanta e começa a marchar em rumo à sua promessa, porque ela tá te esperando lá. Basta você ir até ela. Então respira fundo e confia no processo. E quero agradecer para quem ficou até aqui. Quem precisava ouvir isso hoje, comenta aqui e curte, compartilha, se inscreva no canal para estar me ajudando a crescer aqui. Fiquem com Deus. Um beijo.